Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de Educação Física. Esse é o primeiro bimestre do módulo 1 dos anos finais do ensino fundamental das unidades escolares da DIESP. Ao término dessa videoaula, você será capaz de reconhecer a importância das práticas corporais na história do desenvolvimento humano, conhecer os benefícios da prática da atividade física, compreender a diferença entre exercício físico e atividade física, conhecer as capacidades físicas. Então, vamos lá? Vamos começar falando sobre as ginásticas, sua história, seu desenvolvimento. As ginásticas como atividade física já é praticada desde a antiguidade, quando os homens pré-históricos utilizavam seus exercícios típicos para caçar e se proteger. Por volta de 2600 a.C., principalmente no Oriente, os exercícios passaram a ser usados em festivais, jogos e rituais religiosos. Mas podemos dizer que foi na Grécia que ganhou grande destaque, se tornando fundamental em sua educação física. Eles fizeram da ginástica uma forma de buscar corpos e mentes sãos e a tornaram fundamental na busca de equilíbrio entre funções físicas e intelectuais. A valorização grega do ideal de beleza humana favoreceu ainda mais a evolução da ginástica, já que sua prática era vista como culto ao corpo. Mas na civilização romana, a ginástica assumiu a função de preparação militar, devido ao fato deles considerarem a valorização do corpo imoral. A maioria dos especialistas acreditam que a ginástica, como conhecemos hoje, teve seu grande momento no início do século XIX, quando surgiram suas grandes 4 escolas, a inglesa, alemã, sueca e francesa. Um exemplo moderno de ginástica é o treinamento funcional. Podemos definir como movimentos funcionais aqueles que utilizamos nas tarefas diárias. Os executamos automaticamente, esquecendo que os aprendemos nos primeiros passos sem precisar que nos ensinassem. Exemplos deles são correr, andar, pegar, agachar e etc. Podemos dizer que o treinamento funcional está resgatando esses movimentos que havíamos esquecido por vários motivos. Assim, músculos que eram muito utilizados estão ficando pouco ativos. Um grande exemplo disso são os músculos dos pés. Quando andávamos descalços, eles eram exigidos, porque hoje andamos de chinelos, tênis, sandálias e eles ficam hipoativos. Podemos dizer que o treinamento funcional é um conjunto de métodos e exercícios utilizados para desenvolver as capacidades físicas do praticante de forma integral e específica para o seu dia a dia. Vamos falar agora sobre atividade física. Ela não está vinculada somente aos esportes. Atividades cotidianas também são formas de sair do sedentarismo e, assim como os exercícios físicos, seus benefícios são melhora na circulação, menor risco de doenças do coração, redução de controle do diabetes, ajudar a controlar o peso, reduzir o risco de pressão alta, manter os ossos e articulações e músculos saudáveis e a promoção do bem-estar físico e mental. Qual é a diferença entre exercício físico e atividade física? Muito simples. Os exercícios físicos são movimentos do corpo realizados com intencionalidade de forma programada, sistematizada, que são praticados com regularidade. Podemos ter como objetivo melhorar o condicionamento físico, manutenção da saúde ou prevenção de doenças. Exemplos de exercícios físicos são a natação, a musculação ou até mesmo a caminhada intensa. As atividades físicas são movimentos que vão além do repouso e não têm como objetivo a melhora das capacidades físicas. São práticas, sua prática não é programada. Temos como exemplo a atividade física ir à padaria, passear com o cachorro, lavar a louça, etc. Ou seja, nós podemos dizer que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Para fechar, vamos falar das capacidades físicas. Elas podem ser definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano, ou, em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras sujeitas a treinamento comumente classificadas em diversos tipos. A deficiência em certas capacidades físicas pode levar uma pessoa a ter dificuldade para participar de certas manifestações da cultura corporal de movimento. Através delas, conseguimos executar ações motoras desde as mais simples até as mais complexas, como andar, correr, nadar, etc. Ser mais veloz, forte ou flexível tem uma origem hereditária,
mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolvendo e treinando essas capacidades ao longo dos anos. Temos como capacidades físicas a força, a flexibilidade, a agilidade, a velocidade, resistência e equilíbrio. A força é a capacidade de vencer determinada resistência através de contração muscular. Exercícios com pesos são muito utilizados na musculação, na ginástica localizada e preparação de atletas. São geralmente realizados em academias e centros desportivos e são sempre supervisionados por profissionais de educação física. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. A flexibilidade é aprimorada pela regularidade de sua prática, ou seja, para que essa capacidade seja desenvolvida, é necessário praticar exercícios específicos para essa finalidade. A agilidade é a capacidade de deslocar o corpo na maior velocidade possível sem perder o equilíbrio nem a coordenação. Ela depende da força e da velocidade. Nessa capacidade, o praticante realiza uma série de movimentos rápidos e diferentes, visando atingir determinado objetivo. A velocidade é a capacidade de realizar ações vigorosas em curto espaço de tempo. Assim como as outras capacidades, precisa de prática regular para melhorar os resultados. É a base de vários esportes, mais precisamente do atletismo. A resistência é a capacidade de manter o esforço físico durante muito tempo sem perder a qualidade do exercício. Tem predominância na maratona e nas provas de triatlo, mas é necessária em quase todos os esportes. O equilíbrio é a capacidade de sustentar o corpo em determinada posição. Pode-se dizer que é a base para a realização correta de qualquer movimento. Para conseguir desempenhar uma atividade física, precisa-se, primeiramente, ser capaz de resistir à força da gravidade. Então, pessoal, nessa aula, nós vimos como a ginástica surgiu e se desenvolveu desde o início dos tempos. Vimos também a diferença entre atividade física e exercício físico, bem como a sua importância para o desenvolvimento das capacidades físicas. Leia o nosso material didático, ouça nossos podcasts para se aprofundarem mais no assunto. Bons estudos e até a próxima!